Conosco, nesta tarde que tarda, mas não falha, estão Ricardo Rous, Elaine Keller, Urian Fancelli e Carol Curimbaba, comentaristas a quem bato continência, diante da grande incontinência em compartilhar o seu saber. E falando em continências e incontinências, na manhã de hoje, o presidente Lula se reuniu com comandantes das Forças Armadas para alinhar a estrutura entre o Poder Executivo e os militares no governo. O presidente prometeu investimentos e também cobrou a aplicação das regras sem casos de politização. Segundo o site Poder 360, a presença na reunião do presidente da Fiesp, Josué Gomes, desagradou os militares. Josué foi convocado para falar sobre como impulsionar a indústria militar no país. Mas os comandantes consideraram que a presença de Josué no encontro impediu uma conversa franca e direta sobre a segurança nacional com o presidente da República. Em entrevista ao Jornal da Manhã de hoje, aqui na Jovem Pan, o general Santos Cruz, que foi ministro-chefe da Secretaria do Governo de Bolsonaro, falou sobre a sua expectativa acerca da reunião e do possível acordo entre Lulas e militares. Vamos conferir. Bem, eu penso que não tem necessidade de acordo, né? Existe uma conduta prevista, um comportamento previsto nas Forças Armadas e é só seguir o que está previsto na legislação, na disciplina militar. E a conversa tem que ser franca, uma conversa franca. Realmente há necessidade de não haver participação política da parte militar. Não adianta nessa hora, uma hora que o Brasil vive uma crise aí, depois desses acontecimentos do dia 8, não adianta o discurso de revanchismo, não adianta extremistas quererem crescer dentro desse cenário. É um momento de equilíbrio e eu penso que não há problema nenhum, não há necessidade nenhuma de acordo, há necessidade só de deixar os comandantes tomarem as providências que eles sabem que tem que tomar. O general Santos Cruz também falou do desgaste institucional e da transferência de responsabilidade política aos militares. Aconteceu que nós tivemos um longo período de desgaste institucional, não só as Forças Armadas, mas como muitas outras instituições. A outra coisa, uma carga, um volume impressionante de uma indústria de fake news manipulando a opinião pública e dentro dessa ideia houve uma transferência de responsabilidade. Isso daí foi parcialmente bem sucedido. Transferir a responsabilidade política que era do poder político, que é do poder político, para os militares. Então, quando houve insatisfação do ex-presidente que perdeu a eleição, quando houve insatisfação dele, ele não liderou nada, ele se omitiu. E as fake news, a indústria de fake news empurrou as pessoas para frente dos quartéis, como se os quartéis fossem responsáveis por resolver um problema político. Então, a transferência de responsabilidade do poder político para os militares foi um absurdo. Isso foi uma covardia. E aí, pessoal? De fato, o clima não está bom, né? Entre os militares. Se eu puder começar? Claro, cara. Vamos lá. Por favor. Boa tarde. Mesa de vocês. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde a todos os colegas que estão me acompanhando aqui na mesa e a você que nos acompanha aí. Na verdade, como os militares acabaram se envolvendo de uma forma ou de outra no último governo, né? Então, é natural que haja esse desgaste. Independente se a atuação deles fosse boa ou ruim, há um desgaste natural quando eles se envolvem numa seara que não é natural de um militar se envolver, que é a política, né? Em uma democracia. Mas, na realidade, Lula, ele sabe muito bem como lidar com essa situação. Ele foi o presidente, claro, depois da redemocratização, que mais investiu nas Forças Armadas. Bolsonaro deu aceno para as Forças Armadas, deu luz para essa instituição, né? E principalmente deu aceno focando na Previdência, né? Mas Lula investiu muito em seus anos de governo,
tanto no Exército, equipou o Exército, fez aquele programa de submarinos da Marinha, Aeronáutica também, com os Gripen. Então, Lula sabe como aproximá-los, né? Focando no orçamento, focando no bolso. Eu acredito, não sei de vocês aqui, mas eu acredito que seja mais ou menos esse caminho que ele está lidando agora. Bom, boa tarde, Pavinato, boa tarde aos colegas aqui da mesa, boa tarde a todos, essa sexta-feira. Eu acho que nós temos primeiro que entender que as Forças Armadas, e eu tenho um respeito imenso pelas Forças Armadas, são uma instituição de Estado, que existem para a defesa do Estado brasileiro. Me parece que o Lula está com um certo receio das Forças Armadas. Essa relação ela não está caindo bem, apesar dele ter toda ser um grande estrategista e já demonstrou isso no Lula 1, Lula 2, como você bem falou aqui, mas o fato dele ter convidado o presidente da Fiesp para fazer parte dessa reunião, parece que ele estava com um certo receio do tete-a-tete ali com os comandantes das Forças Armadas. E isso a gente já está ouvindo dizer que não caiu muito bem. Era necessária uma conversa franca entre o presidente da República e os comandantes das Forças Armadas. Acho que o Lula tinha que ter feito isso, ele e os comandantes das Forças Armadas. Os comandantes já falaram, e eu já disse inclusive isso aqui na Jovem Pan, de que vão seguir o comandante em chefe, que é o presidente da República. Eu não vejo nenhum sinal de absolutamente nada. Acho que a fala do general Santos Cruz foi cirúrgica. Aí houve uma transferência de responsabilidade para as Forças Armadas, política, pelas fake news que rolaram em muitos lugares, que não são das Forças Armadas, dentro de uma estrutura democrática que é a que nós temos aqui no Brasil. Então, o ex-presidente Bolsonaro perdeu as eleições, o presidente Lula foi eleito, vai governar os próximos 4 anos democraticamente e o Legislativo vai fazer a fiscalização e a população vai cobrar do Legislativo, vai cobrar do Executivo, o que tiver errado vai para a Justiça e é assim que funciona e deve funcionar em uma democracia. Acho que o Lula precisa ter um pouquinho mais de se sentir mais presidente e conversar francamente com as Forças Armadas e isso vai se apaziguar. Orian, você na tua experiência de internacionalista, como é que você vê a relação de governos democráticos, de países democráticos com as suas Forças Armadas? Isso é essencial? Não é essencial? Você tem alguma visão, algum panorama sobre isso? Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. A relação dos governos com as Forças Armadas, ela sempre tem que ser positiva, transparente. Vamos olhar, por exemplo, para o que está acontecendo agora lá na Europa com a guerra na Ucrânia, envolvendo, enfim, a OTAN que não quer se meter muito naquilo. E aqui no Brasil não deveria ser diferente, mas a gente tem visto que na prática tem havido atritos. Boa parte por conta de algumas das declarações do presidente Lula, quando, por exemplo, ele disse que descartaria uma GLO, né, Garantia da Lei e da Ordem, por desconfiar das Forças Armadas no dia 8 de janeiro. E também por parte das Forças Armadas também existe esse atrito quando eles, por exemplo, falam que o governo federal e do Distrito Federal é quem deveriam ser investigados e responsabilizados pelo que aconteceu. Então, assim, a gente precisa urgentemente que haja um acordo de paz. Como esse acordo vai ser conquistado agora? Será que vai ser por meio do Lula entregando às Forças Armadas tudo aquilo que foi prometido pelo governo Bolsonaro? Talvez seja isso o que eles mais querem e precisam nesse momento para que todo mundo dê a mão e continue em paz. Aliás, eu acho que, se me permite, claro, boa tarde a mesa todos. De vocês. Este é um espaço para nós conversarmos. Tá certo. Por favor. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Pavinato. Na verdade, só complementando, né, exatamente isso. Eu acho que a pauta de hoje entre Lula e os chefes dos comandos das Forças Armadas foi exatamente nesse sentido, dos comandantes garantirem que vai ser mantida todas as pautas, todas as garantias que foram dadas a eles no governo Bolsonaro e, por outro lado, Lula seguirá no discurso que sempre esteve ao lado das Forças Armadas, como pontuou aqui a Carol, né, e que vai sim fazer investimentos. Inclusive, a presença de Josué foi nessa esteira, né? Josué foi para participar dessa reunião para falar de uma indústria da defesa, ou seja, da gente levar tecnologia, inovação para as Forças Armadas. Existem projetos brilhantes
para serem feitos ainda nesses 4 anos, né? Eu conversei aí com comandantes e, por exemplo, há a ideia aí de se expandir as escolas de formação de oficiais, há ideias de compras de submarino, há uma série de projetos que serão feitos pelo governo Lula com o apoio dos militares, né? Agora, é óbvio, não dá para jogar para debaixo do tapete 2 pontos, né? O governo Bolsonaro foi feito com os militares. E há sim uma militarização, houve sim uma militarização ali do governo Bolsonaro e hoje há uma bolsonarização das Forças Armadas, porque a gente sabe que eles são simpatizantes de Bolsonaro, né? Mas os militares, eles têm por princípio a questão da disciplina e da ordem, né? Isso é uma disciplina de todo militar e eu posso falar com muita tranquilidade porque sou filha de militar e a minha família a sua maioria de militares por parte de mãe. Então, assim, como disse o comandante da aeronáutica que saiu, que respondia no governo Bolsonaro, as Forças Armadas não respondem a políticos, a nomes, e sim a nação. Então, certamente, essa mensagem foi dita para o entendimento geral e será seguida nessa gestão pelos militares. Deixa eu só fazer um ponto aqui, 2, na verdade, um seu, um do Urian. Não faltou um pouquinho, já que era primeira reunião do presidente eleito com o país dividido, com os chefes das Forças Armadas, será que não faltou um pouquinho aí, talvez mais de habilidade, não sei se foi uma estratégia do Lula, enfim, em ele dialogar com os chefes das Forças Armadas e num segundo momento, ele então convidar o presidente da Fiesp, é importante que tenha toda essa questão da industrialização e tudo bem, não faltou talvez um pouquinho dessa habilidade, ele com tanta experiência que já teve de 2 governos aqui no Brasil, de líder sindical, em saber que esse diálogo é um momento de um diálogo onde ele ia chamar o chefe das Forças Armadas e falar, olha pessoal, vamos apaziguar aqui, nós vamos manter o que vocês tinham no governo Bolsonaro de certa maneira, enfim, né? Até porque eu acho que deve se manter o que é bom para o país, sendo as Forças Armadas uma instituição de Estado e não sair dando o que se quer para qualquer um, não é assim que funciona, mas enfim, o presidente e o chefe das Forças Armadas, sem um civil ali, que teoricamente não tem absolutamente, aspas, nada a ver com aquele assunto. Entendi a lógica da industrialização, que pode ser um ponto 2. Primeiro a gente apazigua as coisas, depois a gente então vai partir para os outros pontos. E aqui na questão que o Urian falou, que houve declaração das Forças Armadas de que deveriam também ser investigados no governo federal e no governo estadual, mas devem ser investigados qualquer cidadão que teve algum tipo de envolvimento com as atrocidades do dia 8. Não vejo nenhum erro aí. Tá ok. Então, se foi um militar que falou, foi um civil, tá correto. É o que a gente, inclusive, vem falando há muito tempo. Tem que ser investigado qualquer pessoa, inclusive do governo federal. Se houve omissão ou não do governo federal, nós precisamos saber. Porque senão está se criando uma narrativa aí, parece que ela vem sendo bem criada. Em Davos eu vi alguns pontos dessa narrativa aí, de 120 milhões de pessoas passando fome, de que eu não compro de determinadas empresas se eu olho o rótulo, enfim. São historinhas que estão sendo contadas que eu não sei se é bem isso para um governo de união e reconstrução. Sim. Você tem razão. Esse ponto que você menciona, de no segundo momento ter uma agenda com Josué e nesse primeiro momento uma conversa só entre Lula e os comandantes... E é um momento também desoportuno para o Josué. Né? Exatamente. É um momento imagina a saia justa aqui para ele. Sim, mas era essa a intenção. Na verdade, a ideia era essa e a construção da agenda era justamente essa. Uma primeira agenda e uma segunda com Josué. Ocorre que tiveram 2 pontos que começou esse burburinho de desconforto dos militares, que foi justamente a exoneração de vários militares e a entrevista que Lula deu essa semana a Natuza Neri, falando que tem certeza que houve uma conveniência do pessoal do GSI.
né? Então, isso começou a gerar um burburinho e uma certa desconfiança de que militares estariam aí muito descontentes com todas essas falas de Lula, e aí essa reunião teve que ser antecipada, né? E, assim, Lula realmente deveria conversar com eles porque ele está se posicionando como marido traído, né? Mas está continuando a viver ali com a esposa. Então, eu concordo com você, tem que ter uma conversa franca entre eles, e concordo que talvez essa primeira agenda tivesse que ser só eles, Múcio e o presidente Lula, Múcio e os 3 comandantes.